Olá, amigos do Muralha Amarela. Começa agora mais um podcast 1909, hoje sobre a relação do Borussia Dortmund com o futebol francês. Como vocês sabem, o time do Dortmund tem alguns talentos aí que foram garimpados na Ligue 1. E para falar disso, eu tenho aqui o Renato Gomes Rodrigues, que sabe muito do futebol francês. Renato, bem-vindo. Um abraço, Walter, um abraço aos amigos que acompanham o podcast aqui. É sempre um prazer participar com os amigos, né? Fala aí sobre o futebol francês e todo o retrospecto recente, né, do Dortmund com os jogadores do país, com a liga, enfim, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a história do time com os jogadores do país do hexágono, né? Fala-se muito desse talento do Borussia Dortmund de garimpar jogadores desconhecidos. Boa parte do time atual contou com uma ajudinha da França, né? Jogadores que se destacaram em times médios, pequenos da França, não vieram de grandes equipes, mas se tornaram grandes jogadores lapidados aí pelo Borussia Dortmund, mas nem sempre foi assim. Vamos começar com um caso um pouquinho mais atrás, né, de 2009. Quem se lembra de Damian Letalec, atacante, que chegou na temporada 2009-2010? Na época era um jogador de uma geração boa, né, Renato? Um cara que prometia bastante, né? Ele era da mesma geração do MV lá, aquele volante, né, que recentemente estava até no Sunderland, agora está na Rússia, meio perdido, né? Era considerado uma promessa junto com o Letalec. E é meio difícil, assim, a gente avaliar o motivo dele não ter jogado no Rennes, né? Porque é um universo totalmente diferente, essa coisa de futebol amador, de futebol de base, né? Quando um jogador faz a transição do time amador para o time profissional, geralmente ele joga a quarta divisão da França, quarta, quinta, né? Que os times da França tem os times B lá, que eles colocam os jovens para jogar. Algo semelhante que tem com a Alemanha também, a maioria dos clubes tem time B. E assim, a partir do momento que ele foi pro Dortmund, né, com uma grande expectativa, foi colocado para jogar no time B, no time 2, e acho que esse foi um ponto que determinou a carreira dele, né, para chegar onde está hoje. Porque acho que as lesões foram um fator determinante, assim, para ele não conseguir competir em alto nível, naquela época do Klopp, né, se eu não me engano, era do Klopp? Isso, então acho que as lesões foram determinantes, né, para dar uma freada assim na evolução dele. A gente pode considerar ele um flop total, né? Exato, ele é um caso clássico aí, a gente pode falar que flopou totalmente, né? Não deu certo em nenhum lugar, só agora assim que parece estar tendo uma sequência, principalmente por causa das lesões, né? Lesão é sempre muito difícil. Depois veio Pierre-Emerick Aubameyang que também demorou um pouquinho, até a história teve um começo de carreira um pouco sinuoso, né? Emprestado para muitos clubes, era do Milan, foi emprestado para Dijon, Lille, Mônaco, até que ele estourou no Saint-Étienne. Queria que você falasse um pouquinho, Renato, como que foi essa trajetória aí do Aubameyang dentro do futebol francês? Também demorou um pouquinho para se firmar, né? Sim, no Milan era óbvio que ele não ia ter muitas oportunidades, né? Então acho que demorou mesmo até ele se estabelecer no futebol francês, mas do que deu para entender é que desde jovem já consideravam ele um jogador de físico muito impressionante, né? Foi a partir do momento que ele foi pro Saint-Étienne, acho que ele foi contratado do Milan, foi emprestado no primeiro momento, né? Depois foi contratado do Milan por 1 milhão de euros, se não me engano. O Saint-Étienne era treinado pelo Christophe Galtier, né? Que não é um treinador que agrada muito, mas que conseguiu fazer o Saint-Étienne se tornar competitivo. Ele fez o time ganhar o título da Copa da Liga, da Copa da França, se eu não me engano, depois de 20, 30 anos de seca do time, né? Para quem não sabe, ou para quem não tem tanto conhecimento assim, o Saint-Étienne é um dos maiores times da França, é o time que tem mais títulos, né, do campeonato francês de toda a história. Junto com o Galtier, o Aubameyang teve uma ascensão grande na carreira, porque naquele futebol meio, não é pobre, mas de uma jogada. De uma jogada, de um lance e tal. Ele não chegou a ser tão influente, assim, não chegou a ser o cara do time que você pega a bola e toca nele e ele resolve. Mas como complemento, assim, naquele jogo do Saint-Étienne de colocar todo mundo atrás da bola e tentar resolver as coisas com um mínimo de toques e num ritmo rapidíssimo, futebol de transições, né? Ele junto com o Brandão, principalmente, é cara que tem um físico, né? Que tem um jogo de costas importante, então os dois se complementaram muito bem ali. E o Aubameyang teve
teve suas qualidades físicas, né, potencializadas pelo contexto, né, porque assim, o Brandão escora e o Aubameyang corre para aproveitar espaços, para finalizar. Então, acho que isso tudo desencadeou o potencial do atacante que o Aubameyang é hoje, né? Hoje ele tinha tudo a ver com o estilo do Klopp, né? Um cara de explosão, assim, no futebol mais dinâmico. Fazia total sentido, né, a contratação pro estilo do Borussia Dortmund na época, né? Se eu não me engano, o Aubameyang tinha a proposta também do futebol russo para ganhar bem mais do que ganharia no Dortmund, obviamente. Sempre futebol russo que não tem uma liga de tanta qualidade, mas consegue oferecer salários atrativos. Mas ele acabou sendo atraído pelo projeto do Dortmund para jogar com o Jürgen Klopp, que, na minha opinião, não conseguiu extrair o melhor do Aubameyang, né? No Saint-Étienne ele jogava meio que o Brandão era referência pelo centro, né? E o Aubameyang ficava ali orbitando nos espaços e tal, conseguir correr. E muito através da antecipação, né? Com o físico. Acho que o Aubameyang, por ser um cara até alto, assim, ser um cara explosivo, é um jogador realmente especial no cenário europeu. A principal lembrança da época dele do Saint-Étienne é que ele não era assim um jogador de topo, mas era um jogador que conseguia complementar bastante o funcionamento ali da equipe, que funcionava de maravilha, né? Porque era sempre a jogadinha manjada ali pro Aubameyang correr, explorar espaço e fazer os gols dele, né? E ali que ele começou a aparecer também com as excentricidades dele, né? Teve uma vez que o chuteiro era cheio de diamante, a Lamborghini que ele tinha também, a comemoração com a máscara do Homem-Aranha. É um cara que sempre teve uma personalidade diferente, até por isso que ele acabou ganhando mais evidência, né, nessa temporada vitoriosa aí do Saint-Étienne. Essa característica desses jogadores assim que gostam de mídia, né, de aparecer, é fácil de encontrar em outros jogadores. E isso é até uma reclamação do pessoal da imprensa da França. Eu já até li no L'Equipe. Muitos casos o pessoal, os times, né, os formadores, eles dão muita atenção para as qualidades do jogador, mas eles não dão muita atenção assim para a qualidade do ser humano, né? Então o cara fica meio perdido assim. A gente pode citar aqui inúmeros casos de jogadores talentosos que não foram para frente, né, da França. Acho que recentemente a gente viu o Samir Nasri, que foi pro Antalyaspor da Turquia, nem sei o nome do time direito, mas enfim, é um jogador que, se tivesse mais foco na carreira, assim, é difícil até dizer por conta de todas as polêmicas que ele teve, né? Então a gente sempre tem esse coisa do jogador francês ser um cara de personalidade, né? Mas no caso do Aubameyang, assim, eu não vejo isso como algo negativo, né? Porque apesar dele aparecer bastante, ser um cara bastante midiático, no meio de tantas especulações, envolvendo o nome dele até pra China, né? Um lugar que envolve bastante dinheiro, assim. Ele tá até sendo bastante respeitoso, né? Com o Dortmund por conta de tudo isso, né? Em nenhum momento ele deixou de ser profissional, que inclusive leva a outro caso que a gente pode não fazer uma comparação, né? Mas é mais um desses que você falou de que o clube não se preocupa muito em formar um profissional, né, no sentido mais puro da palavra, que é o do Ousmane Dembélé. Todo mundo já sabe a história, né, que chegou por 15 milhões de euros, com uma temporada no Dortmund, vendido por 150 milhões ao Barcelona, mas desde o Rennes ele já tinha alguns problemas de comportamento, de inserção no time. Teve uma polêmica parecida, né, de forçar a barra com o treinador. Conta aí, Renato, como é que foi esse surgimento do furacão Ousmane Dembélé na França? É que o Dembélé se assemelha um pouco ao caso do Mbappé, né? Era um talento anunciado desde a base, né? Assim, o cara já era diferenciado, fazia chover desde as equipes mais jovens, né? E na época que era para ser feita a transição dele das equipes de base para os profissionais, foi meio que freado, assim, por causa do Philippe Montanier e da direção, né? Que colocaram muitos empecilhos futebolísticos e não futebolísticos, né, na sua evolução. Na época, né, ele tinha uma cláusula de 5 milhões de euros. Ele chegou a estar próximo do Benfica e do Salzburg antes de ter toda aquela reviravolta com o Rennes. Mas no fim, François Pinault, que é o acionista da Puma, que é o dono do Rennes, né? Inclusive acionista do Dortmund, né? Isso, que tem participação no Dortmund. Ele bateu o pé no começo da temporada 2015-2016, se não me engano. Ele bateu o pé e disse que o Dembélé ia treinar no time, ia fazer parte do time principal. Então não teve para onde correr, assim. E a gente tem a
a participação também do Michael Silvestre, né? Aquele zagueiro, meio lateral, que jogou no Manchester United, no Arsenal, que era diretor do Rennes. Ele convenceu o Dembélé a renovar seu contrato, né? Ele renovou em outubro e em setembro ele já estava estreando, né, na equipe principal do Rennes, e a partir daí a gente teve toda a ascensão do jogador. Ele marcou 12 gols, se não me engano, na temporada, final da temporada 2015-2016. Parecia que o negócio era até pouco, né, os 15 milhões de euros pagos, né, pelo Dortmund para contratar o Dembélé, mas agora a gente viu que na negociação com o Dortmund, quem se deu bem no negócio, enfim, foi o Rennes, né, que levou uma bolada aí de 25. 20 e 25 milhões, não ficou muito claro, né? Ninguém sabe direito. O próprio Rennes também não fez muita questão de participar das notícias, mas pegou o percentual altíssimo da transferência do Barcelona e foi embora, que também tá certo, né? A melhor coisa que o Rennes fez foi manter esse percentual do Dembélé, apesar do preço baixo, porque só nesse percentual ganhou mais do que no valor da transferência original, né? No fim o Rennes acabou com o valor total da transferência, ficou na casa dos 45, 40 milhões de euros, né? Isso para um time francês é um dinheiro que, sim, para colocar um exemplo prático aqui, o Jordan Amavi, que é o lateral do Marseille atualmente, ele era do Nice, né? Foi revelado no Nice, foi vendido por cerca de 12, 15 milhões de euros, se não me lembro. E esse dinheiro foi utilizado completamente para construir o novo CT do Nice, né, o centro de treinamento da equipe. Então, acho que essas equipes menores do futebol francês vivem num universo totalmente diferente do PSG, Mônaco, Lyon até, que o Dortmund foi uma das equipes que mais souberam explorar essa qualidade assim, do futebol francês, que fica meio escondida, né, até pra gente. Porque é um grande formador de talentos, né, Renato? A gente tem outro caso, inclusive, nessa mesma janela do Dembélé, do Rafael Guerreiro. Custou 12 milhões de euros ao Dortmund e esse ninguém conhecia. E com certeza, você falou que proporções menores dos clubes franceses, o Lorient é ainda menor, né? Internamente, e com 12 milhões do Guerreiro, fez uma grande venda. O caso do Rafael Guerreiro é até mais especial, porque ele no Lorient, ele foi respaldado pelo Christian Gourcuff, né, que é um técnico assim que são dos poucos treinadores do país que tratam o jogo de uma forma mais moderna. É difícil encontrar um treinador francês que seja treinador de elite na Europa. A gente tem a ascensão do Zidane agora, né? Mas tirando o Zidane, os principais treinadores da França até pouco tempo era o Laurent Blanc, e recentemente a gente tem o Didier Deschamps, né? Que na França, que meio que caminhando ponto e vírgula, assim, os passos, né? Tá, vai, anda e tropeça, mas enfim. Foi com Christian Gourcuff, né? Que o Rafael Guerreiro teve toda a sua ascensão. Que, diferente dos treinadores da França, né, Christian Gourcuff é um treinador que preza pela ordem, né, através da posse e do controle, né, da bola, e acho que isso favorece um jogador que nem o Guerreiro, porque ele não é muito físico, né, não cumpre com esse estereótipo de lateral que, por exemplo, é representado muito bem pelo Benjamin Mendy, lateral esquerdo da França, né, lateral poderosíssimo fisicamente. E o Rafael Guerreiro é um jogador de perfil totalmente diferente, né? Um jogador bastante correto tecnicamente em relação ao passe, tem uma capacidade associativa muito grande. Ser treinado pelo Gourcuff, né? Foi um fator determinante para colocar o preço do Rafael Guerreiro lá em cima, no contexto francês, né? 12 milhões de euros é uma fortuna, assim, para, como você falou, para o time do tamanho do Lorient. Esse foi um fator determinante, né? Do cara ter a bola, ser obrigado a jogar, praticar mais um jogo de vantagens posicional, e acho que isso favoreceu não só o Rafael Guerreiro, né, mas a gente tem outros nomes aí que foram revelados pelo Christian Gourcuff. A gente tem o Kevin Gameiro, tem o Gignac, né, que hoje está no México. Enfim, são vários jogadores que conseguem brilhar aí, conseguiram, né, brilhar com o Christian Gourcuff, que treinou o Lorient, acho que por 22 anos, se não me engano. Foram 2 passagens, né? Uma durou 13 anos, a outra mais 10 por aí. E nesse tempo ele conseguiu transformar o Lorient num time praticamente insignificante, num dos times mais estabelecidos da França, né? Você acha que ele é lateral mesmo? Acho que sim. No fim, eu acho que ele é mais útil na lateral, pelo menos pro jogo que o Dortmund praticava, né? Acho que ele é mais útil na lateral do que comparando com o Schmelzer, né? Eu não sou muito conhecedor assim do futebol do Dortmund, mas vendo o Schmelzer, acho que
Se o Schmelzer fosse um lateral por exemplo, se tivesse 10 anos atrás na seleção da Alemanha, acho que ele seria excelente, mas atualmente já passou o tempo do Schmelzer, tanto no Dortmund quanto na Alemanha, e o Rafael Guerreiro, por toda a dinâmica, né, que ele emprega ali na faixa esquerda do terreno, acho que é um lateral de nível, acho que até mundial, assim, para ser lateral das melhores equipes do mundo. A verdade é que o Dortmund conseguiu aí, ao longo desses anos, garimpar bons talentos no futebol francês, assim como o futebol alemão exporta muito talento, né, Renato? E os clubes sabem muito bem, né, a vender na hora certa e procurar reposição internamente. São dois países que têm uma política muito similar, né, de lidar com o mercado, principalmente agora nesse mercado mais inflacionado. Se a gente tirar aí o PSG, o Mônaco da jogada, é uma política muito uniforme, né, interna de lidar com as contratações. A França tem todo o know-how, né, na formação. A gente pode citar aqui vários times que formam talentos anos após anos. Acho que o maior expoente dessa qualidade da França é o Lyon, que recentemente revelou o Tolisso e o Lacazette, né? Conseguiram uma bela grana aí com a venda dos dois. E a França todo ano segue meio que o controle de qualidade assim das categorias de base, tem todos os critérios que os times têm que cumprir. São vários os times que estão ali nessa lista. A gente tem também o caso das próprias escolinhas, né, da federação, que pegam os meninos desde 13, 14 anos, se não me engano, para passar uma temporada ali treinando na federação, para aprender mesmo o futebol, os fundamentos. E a partir daí eles são pegos nas equipes de menor nível, né, de menor expressão. Eles passam uma temporada na escolinha da federação, Clairefontaine, e a partir de Clairefontaine, tem parceria com os clubes, eles são repassados, né, para Lyon, para Auxerre, para o Lille, para o Bordeaux, enfim. Acho que a França tem muito a ensinar aí o pessoal da Europa inteira com todo o seu conhecimento na formação de jogadores. Pra quem não sabe, o Renato também é um grande fã do Yarmolenko, né, Renato? Alguns anos atrás, eu que sou fã de futebol alternativo, né, acompanhava bastante o Dinamo de Kiev. E finalmente, né, a gente vai ver o Yarmolenko brilhando, podendo jogar, né, num grande centro. Vamos ver no que dá, né? Vamos ver no que dá. Uma expectativa muito grande porque ele passou ali daquela janela ideal, né, de sair da Ucrânia. Isso, ele já tá com 27, 28 anos, se não me engano. Mas enfim, acho que já é mais um jogador aí pra gente que gosta de futebol alternativo acompanhar. Renato, pra onde você escreve, qual é o seu contato, faça seu jabá. Eu tô escrevendo de forma regular no Centro Campismo, né, um site dedicado a análises focadas somente no futebol como jogo, né, o que a gente não aborda nem arbitragem, nem polêmica e tal, a gente foca sempre no jogo jogado mesmo. Enfim, há 2 anos e meio, 3 anos eu estou estudando francês e enquanto o pessoal que lê livro, vê filme, escuta música, sei lá, eu assisto futebol. Por causa disso, estou sempre acompanhando aí os jogos da Ligue 1 no meu Twitter, né, que é o @rgomesrodrigues. Também estou sempre aí sendo convidado a participar do Le Podcast de Fute. Já está ultrapassando chegando na casa das 70 edições, se não me engano. Quem quiser acompanhar, debater, discutir, só dá um toque aí no Twitter, Facebook, enfim. Estamos aí. Eu recomendo material de altíssimo nível. Mais uma vez agradeço ao Renato, agradeço a você que nos ouviu. Esse foi mais um podcast 1909. Até semana que vem estaremos de volta. Forte abraço, até a próxima. Valeu!